Oi gente, meu nome é Thaís Maciel, tô aqui de volta hoje para conversar um pouco com vocês sobre quais alimentos os bebês podem comer no período de 6 meses a 1 ano e quais alimentos não são indicados para essa idade do bebê. Vem comigo? A amamentação ela tem que acontecer até os 6 meses exclusivamente e depois dos 6 meses ser mantida de forma complementar até os 2 aninhos, que seja fórmula ou leite materno. Priorizar refeições amassadas com garfo ou raspadinho assim com a colher. Isso para ajudar no desenvolvimento da mastigação, respiração e reconhecimento dos diferentes sabores e texturas dos alimentos. É muito importante que a refeição dos bebês sejam feitas junto da família, num ambiente calmo, sem televisão ou celular, para a criança criar uma boa relação com aquele ambiente, para também criar uma boa relação com a comidinha. Isso ajuda muito na aceitação dos alimentos. Mas que você não queira fazer a introdução pelo método BLW, né? Que no caso é aquele que as crianças pegam a própria comida, colocam na boca, se alimentam sozinhas, tudo bem. Mas deixe seu filho pegar na comida, fazer uma baguncinha de vez em quando. Ah, menina! Bate aí, então. Bate aí. Ah, tá com o garfo na mão. Seja depois que papou tudo ou antes de papar, eles têm que entrar em contato com o alimento, têm que fazer baguncinha. É muito importante para eles terem interesse nesse momento, sabe? Uma papinha principal, que seja o almoço e a janta dessa criança. E dentro dessa papinha principal, a gente tem que inserir certos grupos de alimentos para a gente oferecer para eles uma refeição completa e nutrientes necessários para o desenvolvimento dele. Em relação a tempero, pode sim ser temperado, mas não tem nenhuma necessidade de colocar sal. Eu gosto de refogar bem a comidinha dela, assim, na cebola e no azeite um pouquinho, até ficar tudo douradinho. E à noite eu dou sopinha, então eu só jogo aquela água fervendo aqui, tampo. Pode temperar, por exemplo, com ervas frescas, tipo salsa, cebolinha, alecrim, cebola, alho. Isso tudo pode ter na comidinha deles, para dar aquele saborzinho, mas não necessariamente precisa de sal. Manjericão também é uma coisa que eu sempre gostava de colocar na comidinha da Jade, porque, né, dá aquele saborzinho. A gente precisa de um grupo de cereais nessa papinha, que no caso, arroz, macarrão e legumes, tipo feijão, soja, lentilha, grão de bico. Uma proteína animal, que pode ser carne bovina, fígado, peixe, frango ou ovo. Mesmo se quiser dar o pedaço para eles ficarem chupando, assim, a gente sabe que como eles não têm dente, né, não vai muito pra frente aquilo, não tem problema. Por isso que é bom introduzir com carninha moída. Frango, por exemplo, ser bem desfiadinho, aquele músculo, se você cozinhar bem, ele também se dissolve todinho, fica cheio de fiapinho e pra eles fica tranquilo de comer. E o quarto grupo é de verduras, tipo brócolis, repolho. É só você oferecer pra criança de forma amassada e temperadinha, conforme aquela minha sugestão, né, que é o que eu fazia pra Jade e deu muito certo em relação ao sabor. Pedro simplesmente amava as papinhas que eu fazia. Ele falava que isso, tá muito cheirosa. Realmente falta sal, né, pro nosso paladar. Mas o Pedro falava assim, nossa, se sobrar me manda aí que eu vou comer. E ele sempre comia, porque ficava muito gostosa mesmo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo também de receita de papinha que eu fazia pra ela com os temperinhos, que fica extremamente agradável. E como eu armazenava também, porque eu gostava de congelar. Não sentia diferença no gosto e ficava maravilhoso. E a alimentação nesse período de vida da criança é muito importante que tenha frutas nos lanches, ou raspadinha, ou amassada, tipo mamão, por exemplo. Você não precisa de fazer nada, né? Porque ele já é tão molinho, mas raspa a maçã. A banana você pode até dar pra criança que ela mesma não vai mastigar sozinha. Pera, abacate. Eu amassava o abacate e colocava, chama laranja serra d'água, é uma laranja bem docinha. Eu espremia essas laranjas em cima do abacate e o abacate ficava assim, mais docinho, sabe? De uma forma tão natural, em que eu misturava duas frutas e a Jade adorava ela. Mas pode dar caqui, melancia, tomar cuidado com os caroços de melancia e por aí vai, todas as frutinhas são permitidas. Em relação ao leite materno, tem que continuar sendo livre demanda e se for fórmula infantil, o pediatra vai delimitar lá pra você qual é o limite de mamadeiras que você pode estar oferecendo pro seu filho. Eu vou deixar aqui uma tabelinha que eu vou fazer pra vocês de alguns exemplos de alimentos que vocês podem estar variando de acordo com a semana em cada um desses grupos que eu falei que são essenciais para ter nas papinhas principais, que no caso é almoço e janta. De 6 a 7 meses, a rotina que costuma ser indicada pelo pediatra
é o lanchinho da manhã, que no caso é uma frutinha mais um mamá ou mamadeira, né? Eu fazia com a Jade frutinha, depois mamá pra ela tirar a sonequinha da manhã. Depois vem o almoço, né? Que é essa papinha que eu expliquei com esses 4 grupos essenciais. Era um lanchinho da tarde, era outra frutinha. E à noite eu tentava dar uma janta, mas a Jade não comia muito. Depois leite materno pra ela dormir e mamava a noite inteira também, né? Ela acordava bastante pra mamar, umas 3, 4 vezes, era livre demanda. De 7 meses pra 9 meses, assim, começou a aceitar muito bem janta. E quando completou 9 meses, eu comecei a introduzir proteína de manhã e mais carboidrato de manhã. Comecei a introduzir aveia, comecei a introduzir pãozinho, comecei a introduzir pão de queijo, mingau de fruta, que eu posso até estar deixando o link aqui de um mingauzinho maravilhoso que eu faço pra ela, que inclusive é ótimo, tá? Pro intestino deles. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. E eu fazia cada dia um mingauzinho de um jeito. Era uma coisa que reforçava mais, eu sabia que só fruta tava deixando ela com fome. A partir dos 9 meses eu comecei a introduzir devagarinho a nossa comida, a forma como a gente comia. Então ela sempre comia do meu prato alguma coisa que ela tinha vontade, que era o arroz sem estar amassado. Comecei a separar os alimentos com 9 meses. O brócolis diferente da abóbora, diferente do feijão, diferente do arroz. Cada hora ela pegava um. Numa refeição ela preferia às vezes só 2, na outra refeição ela preferia os outros 2. O almoço era uma colher de sopa de brócolis, uma colher de sopa de arroz, uma colher de sopa de ervilha e uma colher de sopa de peixe cozido sem espinho, um exemplo. Aí essa era uma papinha, tudo meio amassadinho mais ou menos, e aí eu oferecia de almoço e de janta. O mingauzinho que eu fazia com banana e o leite em pó que eu usava da fórmula dela. Ou era leite de coco, leite de linhaça, ou leite de lentilha, leite de amêndoas. São vários tipos de leites riquíssimos. E aí a gente não precisa se restringir a leite de vaca, que não é recomendado nesse período da vida. E na janta, a mesma coisa do almoço. E depois para dormir, era o leitinho materno ou a fórmula, né? E uma coisa que eu comecei a introduzir com a Jade a partir de uns 9 meses foi sobremesa. Eu comecei a dar uva passa pra ela. E ela adorava, tipo, ela comia muito, adorava mesmo. Aí ela ficou até viciada em uva passa, eu tive que diminuir. Mas alguma frutinha seca, se você quiser dar, mais um pouquinho, não tem problema. Ou que seja uma frutinha mais doce mesmo, tipo, depois do almoço, oferecer algumas uvas, ou oferecer melancia, ou um abacaxi, uma frutinha assim mais refrescante. E com 1 aninho, finalmente, eles podem comer a nossa comida, quase tudo que a gente come, desde que a nossa comida seja saudável, né? Outra coisa que começa a ser permitida com 1 aninho é os sucos. Porque antes de 1 aninho é recomendado que a gente não dê suco, só água, porque o suco é a concentração muito alta de calorias num copo. Quantas laranjas você precisa espremer para poder dar um copo de suco? Pelo menos umas 4 ou 5 laranjas. A criança vai beber aquilo com muita facilidade e é muito calórico. Ela não precisa daquele tanto de calorias, ela precisa mais de fibras. Para poder ter um intestino regulado, né? Porque como eles estão nesse processo de introdução alimentar, a gente tem que saber exatamente o que dá para eles nos momentos certos, para justamente o intestino deles funcionar perfeitamente. E agora eu vou começar a falar para vocês dos alimentos que não são indicados para as crianças de forma alguma antes dos 2 anos de idade. Por mais que a gente saiba que o mel é um alimento natural, mas ele não é indicado para as crianças, principalmente no primeiro ano de vida. Por quê? Pelo risco de contaminação com Clostridium botulinum, que causa botulismo, que é uma doença muito séria e pode ser fatal. E também pelo fato de ter alto índice glicêmico. O mel é muito doce, ele tem muito açúcar, por mais que seja um açúcar natural, ele é muito, muito doce. Quando a gente começa a oferecer alimentos muito doces para as crianças, o paladar delas não vai ficar equilibrado por causa da seletividade. As crianças sempre vão preferir as coisas doces. Como eles não têm um paladar ainda formado, não tem aquela maturidade no paladar que eles estão conhecendo os alimentos agora. Vai preferir bala do que fruta. É óbvio que vai, porque a fruta, por mais que seja doce, jamais chega à quantidade de açúcar que tem numa bala. Se a gente quer que nossos filhos tenham uma alimentação saudável a longo prazo, a gente tem que evitar nessa primeira infância açúcar de todas as formas, porque isso realmente prejudica o amadurecimento natural do paladar deles. Café não é indicado, chá mate,
qualquer tipo de enlatado, refrigerante, embutidos tipo salsicha, fritura, salgadinho, refresco em pó, que no caso é aquele suco de saquinho. Gente, isso daí não pode dar pra criança porque é muito açúcar, muito corante artificial, conservante, essência semelhante ao natural, tempero pronto, jamais, porque tem muito sódio, margarina, achocolatado de nenhuma marca, bolacha recheada, guloseimas, gente, nada disso pra criança. Porque naturalmente eles já vão entrar em contato com esse tipo de alimento quando eles estiverem na casa de algum amiguinho ou quando tiver alguma festinha de aniversário. Então, já que já vai entrar em contato, por que a gente não tarda isso, né? Antes dessa hora, vamos tentar evitar ao máximo, porque isso só vai beneficiar o paladar do seu filho e a saúde dele também. Por isso que é muito importante orientar todo mundo da família para comprar essa luta com vocês, papais e mamães, para avô, avó, irmão mais velho, irmão mais novo, tio. Não dá açúcar escondido para as crianças e nem esse tipo de guloseimas. O negócio é tentar evitar de comer perto da criança. Isso já é o suficiente para ela não ficar com vontade. Então, eu espero ter ajudado vocês com essas instruções que eu recebi do meu pediatra em relação a alimentos que podem e os alimentos que não devem ser oferecidos para os nossos bebês. Mas se eles não têm noção, né, das coisas que fazem mal, eles não vão saber optar pelo melhor ou pelo pior. Então, por isso, nós, como pais, temos essa responsabilidade de oferecer a melhor coisa possível para eles. Então, a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade de que eles merecem o melhor, já que eles não têm a maturidade para poder escolher. Por eles vão comer o mais gostoso, o mais doce mesmo. Mas a gente sabe que não é assim. Espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Me dá um like aqui para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Beijinho e até a próxima!